fora do que seria a programação normal, a coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora que sobreviver em segundo. Exato, ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito Isso explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não. Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança, brasileiro no fim de semana, de certa maneira foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que seria não, o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação no grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar o resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar, infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa, vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que está faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Ainda tem que botar desculpa no gramado, tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando, humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra.
Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? É repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Vou passar a bola para o Léo Bertozzi, que está em loco, né? Para trazer as impressões dele de quem viu o jogo ali de pertinho. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela mesmo. vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase de 2023, 1 jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse... títulos, de expectativas lá no alto, das bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentavam uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os 2 times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. Torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos ao Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. E daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será que o Tite tem para falar depois de mais um resultado frustrante desse? O Birner, é impressionante, é quase que inadmissível como o Flamengo regride. O Bertozzi falou aí, né? Aquele jogo achei que não podia ficar pior. Pois ficou pior. Contra o Palestino, uma atuação pior ainda do que contra o Amazonas. E se a gente olhar a escalação hoje, dava para entrar com um time diferente? Você tem o Arrascaeta fora, você tem o Pulgar fora. Cebolinha voltou. Ele coloca Cebolinha, coloca Bruno Henrique, coloca Pedro. Né, dentro do como que ele é montou, o ok. jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa. Porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo estadual. A taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito. Algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então. Né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não, estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite
que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o São Paulo, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que que você... como o de hoje, talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema é, não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a fara da final, que é o papel dele. Também acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Vini fala tem outras do Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. O Gerson tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Galera, mas isso aí, né? Um cocô. Esses jornalistas também falando essas, né? São um pior que o outro. Ai, os times estão jogando melhor. Ninguém tá jogando melhor. No Brasil, todo mundo joga um futebol cocô. Você vê o jogo do Galo, é horrível. Você vê o jogo do Palmeiras, é horrível. Na verdade, aqui a gente tá feia a coisa aqui pra ver futebol mesmo, jogado aqui. Né? Então, complicado. A gente precisa de técnicos melhores aqui. Porque os que a gente tem é um pior que o outro. Né? Dá até vergonha. Eu acho que o Flamengo tem que ir lá e buscar o Renato Gaúcho ou trazer o Jorge Jesus de novo. Porque o Renato Gaúcho, né, que a torcida do Flamengo não teve paciência com ele, porque perdeu a Libertadores pro Palmeiras. Mas o Renato Gaúcho foi o que mais se aproximou, né, do que jogou o Flamengo em 2019. Essa é a grande realidade. Mas tá feia a coisa. Mas é isso aí, galera. Dê a sua opinião. Na opinião de vocês, o Tite dá pra continuar sendo técnico no Flamengo?
Porque o Flamengo não evolui nada, essa é a grande realidade.